Se você pensa que investir é coisa de rico ou que se preocupar com dinheiro é falta de fé, então você precisa ouvir isso, porque eu também pensava exatamente assim. Até que Deus mudou e virou uma chave na minha mente. E é sobre isso que eu quero te contar hoje, a minha história e minha experiência com o investimento. E que investir ela é uma jornada e não um atalho. Seja bem-vindo ao canal Plantando com Propósito. Eu sou a Ellen e hoje eu quero compartilhar com você a minha história real, a minha experiência em como eu comecei a investir e o que a Bíblia tem a ver com tudo isso e como essa mudança de mentalidade aconteceu na minha vida. Bom, porque eu comecei a investir então? Eu estava assistindo vídeo no YouTube, assim como você, né? E apareceu um vídeo então de referência sobre investimento para mim. E eu, curiosa, fui assistir. E foi através desse vídeo que aconteceu a virada, então, na minha mente, né? Porque quando eu ouvia falar sobre investimento, bolsa de valores, ações, a minha referência era de filmes, ou assunto de economia, e até na época eu não sabia o nome, mas quando eu ouvia falar sobre isso, me remetia ao day trade. E para mim era algo inimaginável. Eu investi em algo assim. Então o assunto para mim realmente ele era um tabu, era cheio de preconceitos e medo também, né? E eu achava também que a prosperidade financeira ela vinha apenas com oração, para que o Senhor viesse a me abençoar, né? Para que eu viesse a ser próspera e também com muito trabalho, o fruto do meu trabalho, né? E que realmente investir era algo para quem tinha dinheiro sobrando. Mas naquele vídeo, uma frase me pegou de jeito. Dizia assim: você não precisa de muito para começar, precisa de direção. E Deus usou aquilo para falar comigo. Então, quando eu tive essa virada na minha mente, eu comecei a buscar conhecimento. Eu busquei em como funcionava, o que eram as ações. Também conheci sobre os fundos imobiliários, que eu nem sabia e nem tinha ouvido falar sobre fundo imobiliário. Entendi a diferença de um e de outro. Entendi também o que era day trade. Entendi o que era bolsa de valores. Então as coisas começaram a ficar mais claras para mim. E também, né, claro, fui atrás também da palavra, ter base bíblica para isso, né? Poder entender se aquilo que eu estava me direcionando ia de acordo com a palavra, né? Se Deus iria estar comigo naquilo, nessa aventura. Então, comecei a buscar livros sobre vida financeira com base na palavra, assuntos, versículos em relação a isso. Porque o meu medo também era acabar me perdendo e entrar em assunto da teologia da prosperidade. Então, o meu medo era acabar me perdendo e perder a essência do evangelho. Mas, para minha felicidade e felizmente, isso não aconteceu, né? E são coisas totalmente diferentes. E sabe o que eu descobri? Que a palavra fala muito sobre administração, fala sobre mordomia, planejamento. Provérbios, então, está cheio de sabedoria financeira. E Deus, ele não quer que a gente viva dominado pelo dinheiro. Mas ele também não quer que a gente viva preso à escassez. Depois de entender tudo isso e um pouco do conceito, comecei então a organizar a minha vida financeira. Criei estratégias e metas para mim mesma. Mesmo não sabendo nada sobre finanças a respeito, eu sempre fui bem organizada financeiramente, né? Eu sempre controlei muito os meus gastos, controlei o quanto eu recebia, o quanto eu poderia gastar, e eu sempre achei importante ter uma reserva de emergência, mesmo não sabendo nada. Então, conforme eu fui buscando conhecimento em relação a investimento, também já fui procurar atrás de uma corretora, né? Para que eu começasse a poder investir nas ações, nas bolsas de valores. Então, eu procurei algumas e me identifiquei, né? Não é recomendação aqui, não é indicação, mas para minha escolha, para meu primeiro momento, né? Eu escolhi o Banco Inter, que eu achei fácil de entender e manusear ali em relação a compras de ações. E depois de organizar a minha reserva de emergência,
o quanto eu precisaria, estipulei, né, uma porcentagem ali que eu precisaria. O ideal mesmo ali é 6 meses, né? 6 meses do que você precisa, o que você gasta no mês, ter essa reserva ali no mínimo de 6 meses. É o ideal, né? Pode ser mais. E também identificar qual era o meu perfil de investidor, né? Se ele era um perfil conservador, se era moderado, se era arrojado. E depois de identificar esse o meu perfil, eu, né, tracei a porcentagem com base no meu perfil da minha carteira de investimento. Qual seria a porcentagem em renda fixa, em renda variável, em fundo imobiliário e todos os ativos ali que compõem. Então, a minha primeira estratégia, assim, base, foi, então, mexer na minha reserva de emergência, que até então eu colocava na poupança, e que rendia ali 50%, 60% da CDI. E apliquei em um CDB que rende no mínimo, né, 100% da CDI. E foi nesse pequeno ajuste que eu já tive uma boa diferença, assim, em relação à rentabilidade da minha carteira. Porque teve meses ali que praticamente o rendimento na poupança para um CDB foi praticamente o dobro, né, no CDB. Mesmo pagando ali a porcentagem de imposto, né, que com o tempo vai diminuindo, ainda era quase o dobro vantajoso do que aplicar apenas na poupança. Então, eu comecei também a separar um valor do meu salário, né, uma porcentagem, para aplicar nas ações, nos fundos imobiliários. Um ponto bem importante aqui, tá? É deixar claro que para quem quer começar, tem que começar com calma, tá? Investir na bolsa, ela é investir, assim, é um investimento de longo prazo, não é de curto prazo. Porque precisa entender que a gente está lidando ali com renda variável, então ela vai oscilar. Então, ela às vezes pode estar em alta, pode como estar em baixa. E precisa entender, né, o porquê aquilo está acontecendo, se teve algum fator específico, para não se apavorar e acabar, né, colocando aí tudo a perder. Então, precisa sim ter um pouco de conhecimento, precisa entender antes de começar para não colocar dinheiro fora. Porque sim, um dos motivos que muita gente começa e acaba desistindo é justamente isso. Começa na empolgação, não busca conhecimento, né? E qualquer oscilação ali se apavora, vende tudo e acaba perdendo dinheiro. Então, primeiro ponto é isso, né? E começar com calma e sentindo, né? A primeira oscilação, como é que você vai se sentir. Por isso que é importantíssimo entender qual é o teu perfil, né? Se o teu perfil é um perfil conservador, moderado ou arrojado. Porque você ali, conforme vai acontecendo ali as oscilações, né? Você vai reagir de uma maneira. Então, é bem importante ter isso bem claro. E escolher bons ativos, claro, né? Porque a visão, assim, da bolsa é para longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é 10, 15, 20, 30 anos, né? Você vai estar construindo um patrimônio e não para curto prazo, daqui a 2, 5 anos. Por que comecei, então, a investir na bolsa especificamente? Depois de perceber, né, o sentido do que era e saber que não era um bicho de 7 cabeças, mas que sim cabe o estudo, pé no chão, estratégia e o nosso maior aliado, que é o tempo, hoje eu invisto para ter liberdade futuramente e servir melhor. Quero uma aposentadoria digna, né? Quero ajudar a mais pessoas, principalmente a minha família, e quero ter tempo para o que importa. E não é sobre ficar rico, é sobre ser intencional mesmo. Se esse vídeo te despertou em algo, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Que eu posso trazer um outro vídeo ou até mesmo explicar um ponto aqui melhor. Se você quer caminhar comigo nessa jornada, eu convido a você a se inscrever no canal. Lá você vai encontrar também devocionais, princípios bíblicos sobre finanças, dicas práticas e vídeo como este, que ajuda a gente a plantar com propósito. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.